Senhor, Tu és esse Deus. Tu não precisa, Senhor, de esmolas, mas Tu precisa do nosso coração. E eu sei que aquilo que eles colocaram aqui, eles colocaram de coração, Pai. Então Tu és um Deus também que multiplica, que a Tua palavra nos diz que multiplica a 30, a 60 e a 100 por um. E Tu sabe qual é a oferta de cada um aqui hoje, Pai. Que o Senhor honre e abençoe, que o Senhor glorifique o Teu nome através da oferta de vida de cada um dos Teus amados filhos e filhas que estão aqui, como essa oferta que está aqui também, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que vão tocar nesse dinheiro, Pai. Que o Senhor dê sabedoria para administrar, Senhor. Que vá lá onde o Senhor deseja que essa oferta vá, Senhor. Para suprir o pobre, o necessitado, em todas as áreas, Senhor. Necessitado espiritualmente, mas também fisicamente, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela vida de cada um. E eu quero te orar e pedir pela vida do Sebastião. Esse homem de Deus, esse servo abençoado, que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem ungido, que o Senhor tem colocado inspiração, Pai. E que hoje o Senhor chamou e escolheu para nos trazer hoje a Tua palavra, Pai. Eu quero abençoar a vida dele, declarar ele mesmo como espada na mão do valente, que é o Senhor. Para desembanhar tudo aquilo que não vem de Deus, para tirar tudo aquilo que não vem do Senhor, para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar. Senhor, o Senhor usa hoje o Teu filho, Pai, em amor, em graça, Pai. Unge e usa os lábios dele para falar aos nossos corações, Pai. Que nós consagramos a nossa mente e o nosso coração como terra fértil, para que a Tua palavra entre e produza frutos, Pai, a 30, a 60 e a 100 por um. Obrigado por quem ele é, obrigado pela esposa dele que nós abençoamos, obrigado pela família dele, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, Sebastião. Thank you. Senhor, chega dessa igreja pobre, chega desse sofrimento. Talvez você já fez uma oração assim. Talvez você já passou por um momento onde você pensou, mas por que tudo tem que estar tão difícil? Por que nada está dando certo? Por que estamos passando por tanta dificuldade? Eu vivi uma situação assim na última Páscoa, que parecia que todo mundo na igreja, todo mundo nos grupos pequenos dos quais faço parte, que todos estavam passando mal. Tinha um momento, tinha tempos antes, quando dentro desses grupos pequenos, tinha uma pessoa, duas pessoas que tinham um problema grande. Então a gente orava para elas com todo o amor. Mas desta vez, na última Páscoa, todo mundo estava mal. Realmente no grupo, todo mundo estava mal. E vocês conhecem, as preocupações sempre são as mesmas. Família, trabalho, saúde, dinheiro. Todo mundo parece que estava mal ao mesmo tempo. Eu me perguntei, mas o que está acontecendo aqui? E a mesma coisa estava passando aqui também no culto português. Tinha muita gente preocupada, que eu estava visitando aqui na Páscoa, e tinha até gente que estava pensando em abandonar, porque tinha desafios, tinha dificuldade. E realmente, eu pensei, mas por que isso está acontecendo agora? Nunca tinha visto tão forte antes. E então, a gente estava orando realmente. Chega, Senhor, deste sofrimento. É problema demais agora, a gente não pode aguentar mais isso. Hoje, 9 meses depois, já é Natal. Já estamos celebrando o nascimento de Jesus. E 9 meses, eu estava pensando, é justamente 9 meses da gravidez, não? Que é necessário, é interessante que tem 9 meses entre a Páscoa e o Natal. Então, falou o Senhor em João 12:46, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aqui temos a imagem. E sim, vamos celebrar este dia tão especial, no qual Deus se encarnou no mundo, o dia que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador universal.
Eu podia te contar a história da estrela, do presépio e dos reis magos. A gente viu no vídeo e as crianças fizeram este canto, a gente viu tudo. Podia inclusive te falar do boi e do burro. Podia te contar a história da alegria que os reis magos tiveram quando viram a estrela que guiava eles para Belém. A alegria dos pastores em Lucas quando viram o anjo do Senhor. Mas o que acontece logo depois do nascimento de Jesus? Logo nasce o bebê Jesus e o que acontece? A família tem que fugir para o Egito, porque já o rei Herodes quer matar Jesus. E como o rei não encontra Jesus, então o que ele faz? Ele mata todos os bebês da região. Então a família tem que viver no exílio. E quando depois Jesus volta para começar seu ministério, cura muita gente, salva muita gente, mas logo vem o ódio do mundo, os xingos, os cuspes, as pedras. E muitas vezes ele e seus discípulos têm que viver como fugitivos. Quando entra em Jerusalém, no dia de Ramos, todo mundo faz uma grande festa, todo mundo acolhe, ele entra sentado num burro, como um rei humilde, e todo mundo faz uma festa. Aqui é nosso rei. E uma semana depois, o que acontece? Todos querem matar Jesus. Todos que estavam fazendo a festa uma semana antes já querem matar. E matam. E depois vão perseguir e matar muitos discípulos. Tem o martírio de Estevão em Atos e muitos outros. A igreja começa a sua história com perseguição, com dificuldade. E hoje ainda matam irmãos por causa da fé. Se você lê o livro da Gandhi, você sabe que cristãos sofrem ainda hoje. E às vezes parece que sofremos mais que aquele que não crê em nada. Parece até injusto isso. Então vem minha pergunta. Somos nascidos para sofrer? Vou passar para o próximo. Somos nascidos para sofrer. Aqui em Vevey, graças a Deus, não nos matam ainda. Podemos celebrar um culto de Natal, celebrar o nascimento de Jesus publicamente. Mas mesmo assim, nas nossas vidas, sofremos. Tem muitas coisas que nos preocupam, que nos tormentam. É difícil encontrar uma paz permanente e durável. Então, será que temos que sofrer mesmo? Sempre? Será que a igreja sempre tem que passar por dificuldade? Se Jesus veio para salvar seu povo do pecado, então, por que estamos sofrendo com tanta coisa? E por que parece que é justamente o povo de Deus que tem que sofrer mais ainda? Jesus traz a luz, sim. Jesus salva do pecado, sim. Mas por que tanto sofrimento? Hoje quero ver com vocês o que Pedro fala deste tema na sua primeira carta. Pedro foi um dos primeiros chamados por Jesus. Era casado, junto com Tiago e João, ele era um dos três mais próximos de Jesus. Ele recebeu uma missão especial de Jesus em João 21. Jesus fala para ele, cuide das minhas ovelhas. E Jesus também fala que Pedro é a pedra sobre a qual ele edificará sua igreja. Pedro escreve a primeira carta desde Roma no ano 62 e escreve aos estrangeiros dispersos na Galátia, Capadócia, Bítia e na Ásia Menor. Que é essa região aqui, que é mais ou menos a região da Turquia de hoje. Neste lugar não tinha fé em Deus. Então, estava maltratando a igreja, maltratando os primeiros cristãos. Eles estavam sofrendo bastante e de forma muitas vezes cruel. Os cristãos eram o povo eleito por Deus, vivendo num mundo ignorante e rebelde. Um pouco, às vezes, como parece para a gente hoje. Pedro sabia que para seus irmãos nesta região, ser um testemunha de Jesus era muito duro. Então, na carta, ele tenta dar força e coragem justamente aos irmãos da região. Ele fala do privilégio da salvação, da importância do estilo de vida santa, da vida de amor, da obediência às autoridades. E também fala desse sofrimento por ser cristão. Vamos ver o texto. Estou na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 17. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo.
mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então aqui, Pedro nos fala primeiro de um fogo estranho. Ele nos fala em versículo 12 deste fogo, e a palavra na Bíblia, a palavra em grego, é a palavra pyrosis. E esta em grego significa queimadura, ou dor. Mas é também a palavra que se utiliza para falar da purificação ou do refino dos metais, como o refino do ouro. Por isso eu coloquei aqui a imagem do refino do ouro. Então tem essa dor, tem essa queimadura, mas ao mesmo tempo ela traz um fruto, traz uma coisa mais pura que era antes. Dói sim, dói, mas no final sai uma barra de ouro, não? Primeiro o metal tem muita impureza, passa por esse fogo e sai como uma coisa mais pura, totalmente pura. Às vezes, para a gente pode parecer que o cristão sofre dentro de um fogo, né? Inclusive, eu vivi esses momentos que, como eu estava contando na última Páscoa, parecia que eu estava num fogo porque todos estavam mal ao redor, todo mundo na igreja ao mesmo tempo. Mas a gente não pode se surpreender com isso, isso que o Pedro fala, que não podemos nos surpreender com isso. É mais como um teste, uma purificação. O cristão sai dessas provas transformado. O Senhor faz sua obra transformadora nele e pode utilizar situações que nos parecem como estar no fogo para nosso bem. Também não podemos surpreender quando o mundo nos odeia. Vivemos num mundo corrompido, cheio de impurezas. É assim, Jesus não mudou isso ainda. Ele entrou no mundo para trazer a salvação, mas não é ainda a nova terra aqui. Ainda é antiga essa terra imperfeita. Às vezes temos que passar por esse sofrimento, por esse ódio do mundo, temos que passar por essas provas de fogo, mas isso também quer dizer que o Senhor está fazendo sua obra transformadora dentro de nós. Então tem que ser um sujeito de alegria. E é exatamente o que ele disse depois nos versículos 13 e 14. Tem uma consolação no sofrimento. O sofrimento compartido com Jesus. Jesus sofreu na cruz, morreu na cruz antes de ressuscitar, sofreu para a gente. Nosso sofrimento como cristão é um sofrimento, tem que ser um sofrimento compartido com Jesus. Quando os cristãos são insultados por causa do nome de Jesus, e os leitores da carta de Pedro, 2000 anos atrás, nesta região, eram muito insultados por este motivo. É motivo de alegria isso, já que significa que o Espírito de Deus repousa sobre aquele que sofre. Porque é justamente isso que traz os ataques, porque a pessoa crê em Deus e o mundo não gosta, então ataca. Mas para nós deve ser um assunto de alegria, porque nos confirma na nossa fé, se acontecer isso. Tudo bem, então entendemos por que tem sofrimento cristão. E entendemos também que isso tem que ser um motivo de alegria, mas como então temos que comportar-nos? Como tem que se comportar o cristão nessa situação? No versículo 15 e 16, fala Pedro que temos que sofrer segundo a vontade de Deus, não por causa do pecado. E isso é uma diferença muito importante que temos que entender. Muito sofrimento no mundo vem do pecado. Vivemos no mundo caído. Então, muito sofrimento vem da desobediência a Deus. É claro que o assassino, o ladrão, o criminoso
todos vão sofrer diretamente pela sua dedicação ao pecado. Claro que, mesmo o cristão, quando ele cai no pecado de novo, vai sofrer já aqui na terra. Porque o pecado vai fazer o jogo do mundo caído se faz isso. Mas aqui Pedro fala de outro sofrimento. Ele fala do sofrimento do inocente. Como Jesus sofreu como inocente. Fala que se sofremos, não pode ser como pecador, mas como alguém que faz o bem, aceitando o sofrimento, mesmo quando ele não é consequência do pecado. Assim podemos glorificar o nome de Deus. Muitos, como falei, muito sofrimento vem do pecado, mas o sofrimento compartido com Jesus é sofrimento que temos por causa da nossa união com Jesus. Isso é um motivo de joia, porque confirma nossa fé e glorifica a Deus. É melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que fazendo o mal. É importante também a dignidade no sofrimento. O sofrimento não pode te levar a uma reação cheia de pecado. Vocês se lembram da história do servo do sumo sacerdote, em Lucas capítulo 22, quando Jesus vai ser entregado para o julgamento e para a crucifixão, e vem um dos discípulos, tinha muito sofrimento, muita preocupação dentro da comunidade, dos discípulos de Jesus, e vem um discípulo e saca uma espada, e corta a orelha do servo. E o que faz Jesus? Fala, para com isso. E põe a mão na orelha do servo e cura a orelha imediatamente. Então, assim, esse é o exemplo. Tinha sofrimento na comunidade. Todos estavam tristes, preocupados, porque Jesus ia ser julgado, ia ser crucificado. Todos tinham medo que eles iam morrer, eles mesmos, os discípulos. Então, saca a espada e tem uma reação de violência, de cortar, de atacar, de fazer a guerra. Jesus fala, não vai fazer isso. Você vai aceitar seu sofrimento. Você não está sofrendo como pecador neste caso. Você está sofrendo por minha causa. Está sofrendo no nome de Jesus. Então, a mensagem de Pedro aqui é clara. Sofremos, mas não devolvemos o pecado por outro pecado. Sofremos com dignidade, aceitamos a situação e continuamos a fazer o bem, não fazer o mal. O que passa então com os que não obedecem ao Evangelho? Assim termina a passagem de Pedro. Ele nos fala que o julgamento vem para todos. Temos que passar por provas, por dificuldade, por refinos, purificações para entrar no reino de Deus. E se o julgamento começa com a gente, começa com a igreja, melhor assim. Porque como será então o julgamento dos que não creem em nada? Como vai ser julgado o assassino e o ladrão? A gente tem que sofrer um pouco aqui na terra, tudo bem, mas os que creem, mas o que vai acontecer com aquele que não crê? Isso que eu queria refletir com vocês hoje. Queria passar para o próximo. Aqui. Como enfrentamos o sofrimento hoje? Eu escolhi duas áreas onde tem muito sofrimento nas nossas vidas. É comum, família e trabalho, não? Essas duas coisas. Vocês conhecem todos, não? Foram estes temas que vieram lá na situação que eu falei na Páscoa, que todos esses problemas vinham dessas áreas. Família, trabalho, saúde, dinheiro. Então, trabalho. Você talvez trabalha numa empresa muito corrompida. Talvez você sofre muito com isso, porque você sabe que esta empresa não trabalha de uma forma que está de acordo com seus valores. Mas você fica nessa empresa por causa do bom dinheiro que te paga a empresa. O que você teria que fazer? É claro, Jesus, a Bíblia te fala que você tem que seguir o caminho da justiça. Pensamos Mateus 6,33. Segue o caminho da justiça, não da corrupção. Então, como você teria que reagir nessa situação?
Talvez você tenha aquele inimigo no trabalho, aquela pessoa que te trata mal, que quer ver você sofrer no trabalho, que quer impedir seu progresso na empresa, que te esconde coisas para te enganar. E você sofre muito como cristão com essa situação, porque é muito injusto. Então o que você faz? Você faz a mesma coisa para ele e para os outros colegas. Você adota a mesma atitude. Você pensa, já que todos fazem assim, vamos fazer também. Como vingança. Assim ao menos eles também não vão crescer na empresa. Fazendo isso, você aumenta o sofrimento total na empresa e no mundo. A Bíblia fala justamente que o contrário que temos que fazer. Não podemos reagir assim quando sofremos por coisas assim do mundo. Podemos reagir com mais pecado. Ao contrário, temos que aceitar esse sofrimento e ver o que Deus está querendo fazer como transformação, como purificação dentro de nós. Deus utiliza essas situações para sacar o melhor da gente, mas não com uma reação de pecado, não com uma reação do mal. Porque não seria a forma correta de sofrer como cristão. Vamos falar um pouco da família também. Talvez alguém te deixou um dia. Pode ser sua namorada, mesmo seu esposo. Existe também nas nossas famílias, tristemente. Isso é talvez um dos maiores sofrimentos não físicos que podemos ter. E às vezes até físico, na verdade. A traição pela pessoa amada. Como dói isso? Como você tem que reagir? Tenta salvar a situação? Ou logo faz pior? Quase para mostrar para outro. Eu conheço um cara que fez pior. Ele foi deixado pela esposa, então sofreu muito. Queria morrer de raiva e de ciúme. Então, em vez de aceitar o sofrimento e de tentar viver o que Deus queria fazer com ele nessa situação, ele começou a fazer pior, só para mostrar para sua ex. Começou a ter relação com outras mulheres e fazia de forma bem demonstrativa para tentar criar um ciúme na ex. Assim, ele aumentou o sofrimento total no mundo. Essa não é a forma correta de reagir como cristão. A Bíblia fala que você tem que sofrer como Jesus, sem criar mais sofrimento no mundo. Porque já o mundo tem bastante disso. E vou para a conclusão. No Natal, vamos proclamar a chegada do Filho de Deus no mundo. Ele veio para salvar seu povo do pecado. Mas ainda é um mundo caído. É um mundo cheio de impureza. Isso não mudou. E só vai mudar com a volta do Senhor. Com a volta do Senhor. Gente, não queremos sofrer. Não quero sofrer. Não tenho vontade de sofrer como cristão. Mas se temos que sofrer um tempinho, pela vontade de Deus, então temos que fazer isso com dignidade e com graça, praticando o bem. E vamos fazer isso com a esperança da revelação da glória do Senhor. Jesus, com seu sofrimento paciente e seu glorioso futuro, indica o caminho que temos que seguir. Ele é a nossa esperança viva. A vida no mundo que não crê em Deus, que está contra Deus, é uma vida difícil para nós que cremos. Uma vida cheia de desafios. Mas Jesus entrou neste mundo justamente para dar o exemplo. Tudo o que ele fez, tratando bem a todos que o tratavam mal, morrendo para salvar-nos, até pedindo ao Pai de perdoar aqueles que o mataram na cruz, pedindo para não utilizar violência e vício para parar os ataques. Tudo isso foi para mostrar o caminho certo para nós. Assim como a estrela, vou colocar aqui. Assim como a estrela mostrou o caminho de Belém, Jesus agora é o supremo pastor que te mostra o caminho que você tem que seguir para chegar a seu lar eterno. O lar onde não tem mais sofrimento. Um lar onde não tem mais lágrimas. Um lar cheio de paz, de amor
e de glória. Amém.